Muito bem, abra aí a sua Bíblia no livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 7. O livro de João, ele é muito lindo e a gente passaria o ano inteiro aqui tranquilamente estudando o livro de João e a gente não esgotaria todos os assuntos. Mas, como não dá para ser assim, nós vamos trabalhando temas específicos dentro do livro de João. E por causa do ano, então, nós vamos encerrar aqui no capítulo 4. Não vou nem entrar no capítulo 5 de 1 João. Tá bom? A semana passada nós falamos sobre o capítulo 3, versículo 12... para não sermos como Caim, que pertencia ao maligno, e aí eu mostrei para vocês quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus, e penso que você entendeu quem você é, se você é filho do diabo ou se você é filho de Deus. Mas aí vem uma pergunta, mas pode ter filho do diabo no meio do povo de Deus? Aqui ainda pode. Enquanto igreja aqui na terra, sim. Lá no céu, não. Lá não vai ter filho do diabo. Mas é possível ter filho do diabo no meio do povo de Deus aqui na terra? Sim, é possível. É possível ter filho do diabo infiltrado no meio do povo de Deus. Sempre teve e sempre haverá. Se você olha a Bíblia, o Paulo, o Pedro, o Tiago, o João e tantos outros combateram essas infiltrações aí, não é novidade para ninguém. Então vamos ler. Capítulo 4, versículo 7 diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos ler juntos? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ah, que bonito. Versículo 8 agora tem uma explicação. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem, o tema desta noite é o amor como prova de espiritualidade. Você é uma pessoa espiritual? Semana passada nós falamos sobre a linha divisória da vida espiritual, de pessoas que se consideram espirituais, mas às vezes estão muito próximas da linha divisória. Deixa eu achar minha linha aqui, que eu tenho uma linha aqui que eu estou seguindo. Tem uma linha aqui que é do carpete e eu estou me baseando nela. Tem gente que está muito próximo da linha da espiritualidade, mas não é espiritual. Ele até vê as coisas espirituais, ele até conhece as coisas espirituais, ele até, de certa forma, tem alguma conexão com a espiritualidade, mas ele não é uma pessoa espiritual. Quando você atravessa a linha é muito fininha. Quando você atravessa a linha e você se torna uma pessoa espiritual, o seu papel é se afastar o máximo possível da linha divisória. Porque quanto mais você estiver próximo da linha, mais você ficará confuso a respeito daquilo que é ou não é espiritual. Porque tem coisa que parece espiritual, mas não é. E como você está muito próximo, como a pessoa está muito próximo da linha, ela fica em dúvida, é ou não é? Quem tem esse tipo de dúvida é quem está muito próximo da linha, às vezes para o lado de cá ou às vezes para o lado de lá. Porque quem é espiritual sabe que esse é um tipo de coisa que nem deve fazer parte da vida do crente. O crente pode falar palavrão, isso é pergunta de quem vive próximo da linha. O crente sabe com toda certeza que na boca do crente não tem esse tipo de palavreado. Quem vive muito próximo da linha fica em dúvida se mente ou não mente. Mas pode mentir? Tem algum momento que a mentira é justificada? Ou eu tive que mentir? Mas quem vive próximo da linha tem esse tipo de dúvida. Quem vive longe da linha, próximo do coração de Deus,
Rapaz, esse não tem dúvida nenhuma de que tenha que falar a verdade. Você consegue compreender a questão da linha aí? É claro isso. Então, quanto mais afastado da linha divisória, e a linha divisória ela é invisível. Não tem um negócio que apita como no banco que você passou ali, vai pim, aí você fala, eita, passei. Não, querido. Às vezes você está muito longe da linha já, longe da espiritualidade, já na carnalidade, e acha que é espiritual. Aqui o texto do João, ele mostra para nós como o amor evidencia a pessoa que é espiritual. Então, se você tem alguma dúvida se você é uma pessoa espiritual, hoje nós vamos tirar essa dúvida. E com uma forma muito simples: se você ama ou não, ponto. Você ama o seu irmão? Amo. Isso é uma evidência de espiritualidade. Ah, então não. Mas, não. Mas e se? Não. Eu devo amar todas as pessoas, não significa que eu aceito o que elas fazem. O problema é que se confunde um pouco isso. E se pensa que eu devo, porque eu não concordo, me afastar dela, ignorá-la. Não, eu devo amar a pessoa incondicionalmente como Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Não significa que Ele nos aprova. Você deve, escuta a palavra, deve amar, ainda que você não aprove os atos de alguém, você tem que amar esta pessoa. Ponto final. Amor não se negocia. Amor se ama. Eu devo amar você, mesmo que eu não aprove seus atos. E você deve me amar, mesmo que você não aprove os meus atos. Quando a gente começa a evitar a pessoa por falta de aprovação, então eu estou me tornando juiz dela. E Deus não nos deu a autonomia para juízo. Meu papel é amar você. E amar você incondicionalmente. Então, se alguém em algum momento disse que eu não amo você, isto é mentira. É mentira do Satanás. Eu amo você incondicionalmente. Não significa que eu aprovo as suas atitudes. É isso que o João está mostrando para nós aqui. Então vamos lá. Essa é a terceira vez que João fala do amor fraternal. E aqui o texto é direcionado para os crentes, para os irmãos. Esse texto não está fazendo uma referência direta a você e as pessoas que não são crentes. Aqui a questão é entre irmãos. Por isso é inadmissível que o irmão não converse com o outro. É inadmissível um irmão não conversar com o outro. Ai, ai, que coisa terrível. A primeira vez que o João falou sobre amor fraternal está no capítulo 2, versículo 7, quando ele mostra que o amor é um sinal de quem anda na luz. A segunda vez foi quando, lá no capítulo 3, verso 10 em diante, quando ele mostrou para nós que aquele que ama pratica a justiça.
para com o outro. E a terceira é aqui, que ele diz que quem ama a Deus tem uma atitude espiritual de amor ao próximo, em contraste com o espírito anticristão. Qual é o espírito anticristão? De birra, de bronca, de afastamento, de inveja, de dolo de todo tipo. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, verso 12, se você der uma olhadinha aí, diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ué, mas qual é a conexão disso aqui? Significa que se você amar o seu irmão, o Deus que você não vê se manifestará em você, mesmo sem você vê-lo, sem que você o veja, ele se manifesta em você se você amar o seu irmão. Ou seja, um jeito bem simples: quer ver Deus? Eu quero, ame seu irmão. Pronto, simples assim, você vai ver Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, você não precisa abrir, é só uma citação. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, diz que vão permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de tudo isso, ou o maior deles, é o amor. Eu quero começar aqui com uma ilustração, é verdadeira, é verídica isso aqui, mas é uma história. Certa vez uma família enviou um dos seus filhos para o campo missionário lá na Birmânia. Um rapazinho ainda. E o moço foi para o campo missionário e começou a fazer missões, Rodrigo. E trabalhou no campo missionário por 1 ano. No final do ano ele teve aquelas febres que aconteciam antigamente e morreu. 1 ano só de campo missionário, ele morreu. E o bispo, e quando entenda bispo não está ligado à Igreja Católica, mas o bispo nas concepções antigas, também do meio evangélico, o bispo que estava encarregado de dar à família a notícia, ele era encarregado do campo e, consequentemente, ele deveria anunciar à família que o filho deles havia morrido no campo missionário. E ele chegou todo compungido e constrangido e procurou o pai e a mãe daquele moço e disse assim: olha, eu quero com muito pesar avisar que o seu filho, que foi para o campo missionário, teve uma febre e morreu em consequência disso. E o bispo Montgomery ficou esperando a pior das reações daquele casal. E o casal simplesmente olhou com muita convicção para o bispo e disse assim: nós temos um outro filho para enviar no lugar deste que faleceu. Ou seja, o bispo ficou sem entender muito e eles concluíram: para o amor, nenhum dom ou presente é demasiadamente grande. Deus é amor. Se Deus agradou levar o primeiro filho, nós daremos o outro para ele também. Porque nenhum dos nossos filhos é maior do que o amor de Deus por nós. E se o campo missionário precisa de um dos nossos filhos, vai tê-lo. E se precisar de todos eles, o campo missionário os terá, todos eles. Será que nós estamos prontos para dar uma resposta dessa a Deus? Nas nossas perdas?
Ou pulamos alto, sapateamos e batemos com a cabeça na parede? Essa família simplesmente disse: aquele morreu no campo missionário, morreu. Nós temos outro e vamos enviar para substituí-lo. Amor, reconhecimento de que Deus é maior do que todas as coisas. Quantas vezes nós não estamos em condições nem de doar a nós mesmos, nem o nosso tempo, nem o nosso dinheiro, quanto mais doar o nosso filho, quanto mais doar o nosso filho para a obra missionária. Segunda evidência, baseado no amor, que mostra espiritualidade, é saber que o amor é o terreno onde germinam, onde brotam e se desenvolvem todas as outras virtudes espirituais. É no terreno do amor, é no solo do amor que germinam, que brotam e que se desenvolvem todas as demais virtudes espirituais. Não queira plantar bondade num coração onde não há amor. Não queira plantar generosidade num coração cheio de ódio. A bondade e os frutos do Espírito aqui, que você encontra em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, tem uma lista dos frutos do Espírito. Essas bênçãos, esses aspectos do relacionamento com Deus, só brotam em um coração cheio de amor. Coração vazio, coração permeado de maldade, de ciúmes, corações doentes, cheios de neuras, nesse coração não brotam os frutos do Espírito. Livro de Romanos, capítulo 15. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: escute bem essa leitura. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Vou ler de novo para os desavisados. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele. E você vai agradar os outros não é para o seu bem, é para o bem dele. Você vai fazer força para ser agradável, é para o bem dele, é para o bem do seu irmão. O seu esforço deve ser para fazer o seu irmão ser melhor do que você. É isso que João está dizendo aqui na carta de João, e é isso que Paulo está considerando e confirmando na carta aos Romanos. E ele diz assim, verso 3: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Jesus disse: todos os insultos que vocês deveriam sofrer nessa terra vieram sobre mim. Sou eu que estou carregando os insultos que vocês deveriam sofrer. E ainda temos a capacidade de reclamar da nossa vida. Se Cristo tem levado o nosso fardo, se Cristo tem levado os nossos sofrimentos, se Cristo tem levado as nossas dores, você reclama do quê? Se os insultos que você seria objeto, Jesus tem recebido nele. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado.
E versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei. Característica de quem é espiritual: ele ama. Ele ama as pessoas com amor incondicional, desprovido de interesse, amor que quer o bem do outro. A Bíblia diz que nós devemos suportar, e suportar é pôr o peso do outro sobre as costas da gente. Não é necessariamente pegar o peso dele, deixá-lo sem peso, mas é dividir com ele o peso dele, porque cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu peso para carregar. Eu tenho os meus e você tem os seus. Quais são mais pesados? Depende do nosso estado. Talvez a sua carga para mim é suave, talvez a minha carga para você seja suave, você tira de letra. Esse sofrimento do pastor aí, se fosse eu, não fazia nem cócegas. Mas pode ser que o seu peso sobre mim seja terrível, e pode ser que o meu fardo que eu tenho que carregar sobre você seria insuportável. Por isso nós temos que dividir, carregar uns os fardos dos outros, no sentido de comungar, ter comunhão com os nossos fardos. Eu ajudo você a carregar o seu e você ajuda a carregar o meu. O problema é quando eu sou o seu fardo. Aí não tem jeito. E o problema é quando você é o meu fardo. Aí fica difícil. Mas a Bíblia diz que eu devo carregar. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, uma ilustração, uma conversa bem informal, e eu vi que a pessoa tem uma espuma, uma almofada quadrada assim, e a pessoa colocou a perna sobre a almofada para descansar. Sobre a almofada, a perna. E eu estava conversando, e a conversa foi até mais longa. Num determinado momento, o Espírito de Deus falou ao meu coração: você está vendo? Senhor, eu estou vendo um monte de coisa. Você está vendo o que eu quero que você veja? Falei: depende, Senhor. E eu comecei a observar a almofada. A almofada estava toda arcada. A almofada estava toda deformada. Porque ela estava recebendo o peso da perna sobre ela. E aí Deus falou ao meu coração por meio do Espírito Santo, dizendo: é assim que você precisa carregar o fardo das pessoas. Em alguns momentos você vai se deformar por carregar o fardo das pessoas. Isso não é meu privilégio, é seu também. Em alguns momentos você será deformado por carregar o peso dos outros nas costas. O peso das pessoas em alguns momentos deformam a nossa vida. Mas, diz o Espírito Santo, apesar de estarmos deformados, nós não podemos nos conformar. Conformar significa tomar a forma de deformado. Assim que o peso for retirado, e isso eu vi, quando a conversa terminou, a pessoa tirou a perna de sobre a almofada voltou à sua forma original. Assim somos nós, queridos.
Quando Deus pede para que você e eu carreguemos os fardos uns dos outros, Ele não está pedindo para que eu me deforme a ponto de me estragar, de perder a essência. Mas que às vezes o fardo será muitíssimo pesado. E eu tenho que suportar isso, mesmo que isso me deforme, até um determinado momento. E quando o fardo for retirado, lá estou eu de novo na forma original. Eu não perdi a essência. Querido, carregue o fardo dos outros, mas não perca a essência. É isso que Paulo está dizendo. Carregue aqui o fardo um do outro. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Ou seja, não caia no fardo dos outros e debaixo do fardo dos outros e se torne semelhante a ele, do ponto de vista da luta que ele passa. Mesmo que em alguns momentos as situações nos deformam, o amor nos dá forma outra vez. Então mantenha firme. Então, o amor é o terreno onde todas as coisas boas e os valores espirituais podem brotar e podem germinar. Eu acho que você já plantou coisas desde a semente, e de regar, e de esperar. Aí um dia você vai lá e você percebe que a terra está começando a rachar. E você fala, lá vem. Daqui a pouco vai apontar ali o broto. E o broto vem, e as folhas se abrem, e a planta começa a crescer. O amor só vai germinar, e as virtudes espirituais só germinarão se o seu coração estiver cheio de amor. Terceiro aspecto, que é uma evidência de que aquele que ama é espiritual. Ninguém pode amar o irmão com o amor de Deus sem ter havido o novo nascimento. Ninguém pode amar. Eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto. Ninguém vai conseguir amar o seu irmão se não nasceu de novo. Então fica uma dica para você. Se você anda com dificuldade de amar o seu irmão, é muito provável que você ainda não tenha nascido de novo. É muito provável que você ainda não tenha tido uma experiência de salvação. Você só foi convencido, mas você ainda não se converteu. Porque amor é uma decisão que se toma. Você decide amar. Deus decidiu amar você e amar a mim. E Ele fez disso a razão da vida dele. Amar você e eu. A alma egoísta não pode ser uma alma regenerada. Onde tem egoísmo, querido, ali não houve regeneração. Eu estou falando coisas muito práticas. Peguei a teologia toda e estou espremendo de uma forma que o que saia para você são as coisas mais simples da vida, para que você possa entender. Poderia usar uma linguagem aqui elevada, citar um monte de gente, mas isso não adianta muita coisa. Eu quero que você entenda que se você anda com dificuldade de amar o seu irmão, se você tem um coração egoísta dentro de você, você não teve uma experiência de salvação ainda. Você precisa se converter. Talvez você fale, pastor, o senhor está sendo duro. O dia que eu entendi que se eu não me convertesse e se não entregasse a minha vida a Jesus, eu ia para o inferno, aquilo foi duro para valer, mas eu fiz.
Eu fiz porque amo a Deus. O versículo que estamos usando como base no capítulo 4, verso 7, nos mostra que o amor é produto do próprio novo nascimento. Deus é amor e o amor vem da parte de Deus. Aquele que nasceu de Deus recebe o implante da natureza altruísta do próprio Deus. Sabe o que é altruísmo? Altruísmo é aquela atitude de generosidade, de bondade para com os outros. É aquela pessoa que tem iniciativa de fazer o bem para os outros, que vê alguém passando na rua e tendo dificuldade, ele cede, ele ajuda, ele empurra o carro que está quebrado. Eu já vi gente altruísta e que para o carro na chuva molha a sua própria roupa para ajudar alguém que está com o carro quebrado na chuva. Isso é altruísmo. Não adianta você passar com compaixão e dizer: nossa, olha que dó, ai coitado, olha coitado daquela família molhando na chuva. Onde isso é amor? Amor é parar, é descer do carro e se molhar e dizer: eu posso ajudar em alguma coisa? Eu posso pelo menos abrigar as suas crianças aqui dentro do meu carro? Ou eu posso levá-los em algum lugar mais próximo? Isso é altruísmo. É dar carona para alguém que está ali. Um dia eu passando não gosto de falar de mim, mas só um exemplo. E um casalzinho com um monte de sacola do mercado. E eu parei o carro e falei: escuta, vocês querem ajuda? Eu posso ajudar de alguma forma? Falou: não, tá bom. Eu falei: não tá bom. Olha o peso dessas sacolas. Entra aí, eu levo vocês. Onde vocês moram? A gente mora ali. Aí falou o lugar. Eu falei: entra aí. Eles entraram com tanta alegria naquele carro com aquelas sacolas, e eles colocaram as sacolas sobre o banco e ficaram segurando as sacolas, como dizendo: só de me carregar já está bom demais, eu carrego a sacola. E levei-os em casa. Não falei para eles virem na nossa igreja. Não deu o telefone para ele depositar alguma coisa na conta. E eu deixei eles em casa e voltei para minha casa numa alegria, num contentamento, uma sensação boa. Mas não. Tal indivíduo, esse que nasceu de novo, automaticamente amará o seu próximo. Embora isso sempre deva ser fortalecido e incrementado, conforme o ser interior vai se tornando mais espiritual. Eu tenho que me esforçar também para demonstrar amor para as pessoas. À medida que eu ando na presença de Deus, eu vou fazendo coisas que mostram que eu tenho um coração cheio de amor. Em quarto lugar, lutas e provações nem sempre provam a espiritualidade de uma pessoa. Nem sempre lutas e provações provam ou comprovam a espiritualidade de uma pessoa. Tem gente que pode dizer assim: nossa, eu estou passando tanta luta, o diabo está irado comigo. Não, irado com você, o diabo vive sempre. Ele nunca vai te amar. Se você é crente ou não, ele nunca vai te amar. Então saiba disso, o diabo estará o tempo todo com raiva de você, irado com você. Ele quer destruir a sua vida. Então não pense que em algum momento ele vai ser seu amigo. Ele será sempre o seu amigo, o seu inimigo mortal.
Mas aí vem aqueles crentes supostamente espirituais dizendo: nossa, eu estou passando tanta provação. É claro, você não é fiel a Deus em nada. É claro que você vai passar muita provação. E o fato de passar provação ou não passar provação também não tem nada, não diz que Deus não me ama. Quem é espiritual também passa por provação. Pode-se passar muitas provações, sem contudo ser uma pessoa espiritual. Ai, tô doente, é do diabo. Vai lá no Amaral Carvalho, tem um monte de gente que não é crente lá e está com câncer. Então o fato de você ter câncer, ou de alguém ter câncer, não denota necessariamente que é um ataque do diabo. O fato de bater o carro não significa necessariamente que foi um ataque do diabo. Às vezes foi barbeiragem sua mesmo. Não prestou atenção, não cuidou, não fez manutenção. E aí atribui isso a um ataque do diabo contra a sua espiritualidade. Ou seja, quem ora nunca bate o carro? Eu conheço gente que não é crente e nunca bateu o carro. Então, alguma coisa está errada. Conheço pessoas que nunca foram para o hospital sequer, nunca internou nenhuma vez, e não eram crentes, nunca nasceram de novo. E conheço crentes que uma semana sim, outra não, no hospital. E são pessoas espirituais, pessoas que oram, que clamam a Deus, que são obedientes. Então é bom a gente ter maturidade e entender que nem sempre as coisas funcionam desse jeito que se fala por aí e que se fala nas músicas também. Tem muita música aí que se canta, que se prega uma teologia louquinha, pirada. Quer ter uma comprovação daquilo que é legítimo? Leia a Bíblia. Não acredite nas letras das músicas, não acredite necessariamente a não ser no seu pastor, não acredite na pastorada por aí sem que você leia a Bíblia. O seu pastor tem a obrigação de te ensinar a verdade. Mas mesmo assim, quando chegar em casa, os textos que eu li aqui para você, vai lá ver se está escrito desse jeito mesmo. Será que nós somos de fato espirituais? Será que as nossas atitudes mostram que nós somos espirituais? Nossa espiritualidade em sexto lugar, aliás, em quinto, já ia pulando. Se amamos, somos filhos de Deus e aceitos no seio da família divina em uma comunhão de amor. Se você ama, você é inserido na família de Deus. Ou você é inserido na família de Deus e ama consequentemente. Nossa espiritualidade em sexto lugar, nossa espiritualidade imita Deus, porque Deus é amor. Deus é a origem de todo pensamento altruísta. Os filhos de Deus serão inspirados tanto por seu exemplo, através do cultivo do amor na alma, que é uma realização do Espírito Santo. Deus é a fonte originária de todo amor. E todo amor que se manifesta no mundo, até mesmo entre os ímpios, resulta da presença do Espírito de Deus no mundo. Eu quero que você acompanhe comigo esse raciocínio. Você acha que o mundo é bom? Tem gente que pensa que sim, tem gente que pensa que não. Queridos, o mundo só está do jeito que está porque o Espírito de Deus está aqui. Porque o dia que o Espírito de Deus for tirado daqui, o amor é tirado também. A manifestação, o convencimento é o Espírito que faz. E as pessoas têm essa capacidade agora.
essa pessoa do Espírito Santo para convencê-las a fazerem o bem, quando isto tudo for tirado daqui, então aí o mundo será de fato aquilo que o mundo é. Se hoje já se tem tanto ódio, tanta maldade, tanta coisa ruim no mundo, dê graças a Deus, porque o Espírito está aqui e ainda não chegou a ser o que é para ser no fim das coisas. No fim de tudo, o negócio vai ser feio mesmo. Sétimo e último lugar. A prática da lei do amor é um dos meios do desenvolvimento espiritual. Então, o amor é praticável. Sim, amor é praticável. Você não se lembra quando você começou a andar? Lembra? Penso que não. Eu não me lembro. Mas você lembra quando o seu filho começou a andar? Ah, lembra. Lembra que ele começou a andar assim, dando os passinhos, e capotava, e passava por um triz a cabeça das quinas das mesas e das coisas, e você falava: Deus, é verdade, deve ter um anjo em cada quina, protegendo a cabeça do filho. Era cada fina que tira. Amar desenvolve a espiritualidade. Opa! Cuidado com essa forma de pensamento. Desenvolver a espiritualidade faz você amadurecer, faz você crescer, faz você compreender melhor as coisas quando você ama. E um dos maiores benefícios da prática do amor é conhecer quem nós somos. E conhecendo quem nós somos, eu posso amar o meu irmão com mais facilidade. Se você tem dificuldade de amar os outros, é porque você tem um problema sério. Quem não se ama não consegue amar o outro. E se você não anda se amando, eu quero te ajudar. Eu quero orar com você. Eu quero te dar uma palavra de Deus. Se você anda com dificuldade de amar os outros, é porque você não anda se amando. Porque quem se ama, ama o outro também. É só falar comigo. Você sabe meu telefone, sabe onde eu moro. Se você anda com dificuldades de amar os outros, fale comigo. Porque você está correndo sério risco espiritual. Você está correndo risco. E eu quero terminar. E depois eu vou orar por você. Pedir que Deus te ajude. Esta é a verdadeira religião, se é que a gente pode chamar isso, desse jeito. 3 aspectos. Todo o amor verdadeiro tem sua origem em Deus. O amor verdadeiro mostra que temos o Espírito de Deus e que pertencemos a Ele. E terceiro, somos consumidos pela vida de Deus e isso nos torna cada vez mais como Ele é. Quando você ama, você começa a ser consumido pela própria presença de Deus e vai se tornando como Ele é, mais parecido com Deus. O ódio, a inveja, a ira, a malícia, todos têm sua fonte em algo além de Deus. Jamais ódio, inveja, ira, malícia e todas as outras coisas aí serão achadas em Deus ou terão a sua origem em Deus. Deus não os origina, Deus não os elogia e Deus não aprova tais sentimentos e atitudes.
Isso não significa, e eu chamo a sua atenção para essa observação aqui por último. Isso não significa que todo aquele que ama sua esposa e filhos, todos aqueles que amam seus colegas, que amam seu parceiro de negócios, ou seu amigo, sua casa, suas fazendas, suas posses, seus cavalos, seus cães de raça ou seu vira-lata, não significa que as pessoas que amam isso que eu acabei de citar são filhos de Deus. Tem muito ímpio que ama a sua esposa, que ama os seus filhos, que ama os seus bens, que ama o seu carro, que ama seus animais. E como ama seus animais, isso não significa que tais pessoas são filhos de Deus. Um homem pode ter grande afeição natural por sua parentela. Um homem pode ter uma grande benevolência em seu caráter para com o pobre e o necessitado, e ainda assim não ter nenhum traço do amor legítimo de Deus como filho de Deus, segundo João coloca aqui. O filho de Deus está fundamentado na entrega da sua vida absoluta ao Senhor, e a natureza de Deus é inserida nele por meio do Espírito Santo. Esse sim é filho de Deus. Esse pode amar segundo o amor de Deus. Enfim, o amor é algo muito divino e, portanto, muito apropriado para os filhos de Deus. E se falta em você o amor pelos irmãos, talvez seja necessário você nascer de novo.